Fala galera, o tema do vídeo de hoje é por que Deus usa ilustrações na Bíblia. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a queda de Satanás e sobre a queda da humanidade, sobre a influência de Satanás. Talvez você se pergunte por que Deus usa tanta ilustração como no livro de Gênesis, onde uma serpente aparece para a mulher e engana a mulher. E em Apocalipse fala de dragões, bestas de 7 cabeças e 10 chifres. Por que tanto simbolismo? Porque Jesus utilizava-se de parábolas, uma maneira de Deus comunicar algo importante para todas as gerações, em todas as épocas. Porque se Deus ele trouxesse certa linguagem da época, nós aqui não entenderíamos nada. E se Deus utilizasse uma linguagem atual dos dias de hoje, os antigos não entenderiam nada. Outra maneira de você manter a originalidade daquilo que Deus quis comunicar. A Bíblia ela permanece porque Deus, com muita sabedoria, utilizou coisas que não mudam. Árvores, sol, lua, estrelas, pessoas, animais. Eu lembro de um jovem que apareceu numa célula que eu liderava. Ele questionou como irei acreditar na Bíblia se no começo da Bíblia uma cobra conversa com uma mulher. Eu falei para ele, mas é claro que é uma ilustração. Na verdade, quem estava conversando com a mulher era Satanás. E a Bíblia mesmo se interpreta. Ela fala que o diabo pode se transformar até mesmo em anjo de luz. Então é bem normal um ser espiritual aparecer para conversar com a mulher. Porque naquela época, antes de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, Adão e Eva tinham um contato com Deus todas as tardes. Ou seja, eles viam Deus face a face. E Deus é um ser espiritual. Hoje, o cristão, ele tem comunhão com Deus de uma maneira invisível. Você só sente a presença dele, ouve a sua voz, mas você não vê Deus face a face na sua totalidade. Por exemplo, Satanás é chamado de Satanás e diabo porque significa sedutor e enganador, ou seja, ele é muito sutil para seduzir e coloca o veneno do engano, e quando a pessoa cai no engano, ele ataca, ele acusa. E é por isso que Deus usou de exemplo a serpente, porque a serpente é sutil e ela ataca e implementa o veneno. Qual que é o veneno? O conhecimento do bem e do mal, ou seja, o diabo sempre distorce a verdade, sempre distorce as coisas de Deus, e foi o que ele fez desde o começo. Após a queda do primeiro casal, da humanidade, algumas sentenças foram aplicadas, teve consequências. A terra foi amaldiçoada por causa do homem, então teve ali com certeza mudanças climáticas. A terra passou a produzir ervas daninhas, abrolhos, pestes, pragas, doenças. Houve uma mudança de comportamento dos animais. O primeiro casal poderia comer frutas e legumes. E provavelmente os animais também, porque não existia morte ainda. Se você fosse comer a carne de um animal, você precisaria matar ele. Isso não acontecia. E os próprios animais não poderiam comer a carne um do outro, porque entraria a morte. A morte ainda não existia. Então é bem provável que os animais eles comiam frutas e legumes, verduras, ervas. Um animal com dor de barriga ele vai comer mato. Já é da natureza do animal. Houve uma mudança a partir do momento que entrou a morte, bagunçou tudo. Tanto é que quando Jesus ele restaurar todas as coisas, fala que vai ter um tempo que a criança vai poder colocar a mão na toca de uma áspide e não ser atacada. Ela vai poder brincar com leões. Isso é impossível nos dias de hoje, porque o leão devoraria a criança e qualquer pessoa. Mas significa que haverá uma restauração de todas as coisas. Mas é claro que isso não é provado cientificamente, tá? Isso é fé naquilo que está escrito nas escrituras, assim como você acredita na ciência que tudo vem de uma explosão do Big Bang, do acaso. A diferença é que nós temos fé que tem uma causa e essa causa chama-se Deus. É por isso que Deus utiliza ilustrações. Por exemplo, o livro de Apocalipse está lotado de ilustrações. Fala do surgimento de 2 grandes bestas. Qualquer dia eu gravo um vídeo específico de cada um. A primeira, que surge do mar, onde tem ali a besta 7 cabeças e 10 chifres. Mas quando a Bíblia relata animais, como no livro de Daniel e de Apocalipse, está falando de surgimento de governos mundiais. Só que a diferença é que esse último governo mundial, quando surge do mar, representa as nações. Provavelmente 7 reis, presidentes, líderes e 10 países. Hoje já existe o G7. Talvez vire G8, G9, G6, mas na época da profecia bíblica serão 7. Hoje tem já os 7. E dentro desses 7 existe, por exemplo, o Reino Unido, que é constituído por 4 nações. Então daria 11 hoje. Provavelmente um desses 4 países que formam o Reino Unido vai sair do Reino Unido. E aí formará esses 10 países. E se você dá uma pesquisada no Reino Unido em especial, você vai descobrir que a Escócia
tem feito um movimento que tem ganhado força, ainda mais quando o Reino Unido saiu da União Europeia e a Escócia tem brigado pela independência. Tem ganhado força, mas é bem provável que a Escócia consiga sair do Reino Unido. Aí nós teremos aí 7 cabeças e 10 chifres. Só que vai faltar o quê? Esse governo em aliança dominar o mundo. E a ideia desse vídeo é esclarecer por que Deus utiliza ilustrações. Um forte abraço.